Hora de conferir como ficou mais um volume da coleção Marvel Vintage, uma coleção que você tem visto bastante aqui no canal, este que é dedicado ao título A Ascensão da Fênix, mais uma Marvel Vintage para os X-Men, uma história em 144 páginas, em capa dura e custando R$ 57,90, lançado pela Panini agora no mês de julho. Antes de entrar no review de Ascensão da Fênix, vamos relembrar que este é o quinto volume de Marvel Vintage dedicado aos mutantes. Já tivemos Wolverine e Destrutor Fusão, que ao meu ver é um dos melhores gibis lançados e relançados esse ano. Tivemos Wolverine e Gambit Vítimas, que é bem qualquer nota, mas valeu a pena por resgatar uma parceria aí do Jeff Loeb com o Tim Sale. Tivemos a excelente Guerras Asgardianas, que é um prato cheio para os fãs dos heróis mutantes que gostam aí de cronologia completinha, tá ajudando a completar os anos 80 e finalmente chegamos à Ascensão da Fênix. A Ascensão da Fênix é na verdade uma coletânea com 5 histórias, né? Então por isso temos 144 páginas, histórias que foram publicadas em títulos diferentes. Então a gente tem uma história que foi publicada originalmente em Avengers 263, outra em Quarteto Fantástico 286, uma que é o X-Factor número 1, Classic X-Men número 8 e número 43 e Bizarre Adventures número 271. Essa história é uma espécie de continuação espiritual da Saga da Fênix. Por quê? Porque na Saga da Fênix Negra, escrita magistralmente pelo Chris Claremont e desenhada de forma estupenda pelo John Byrne, a gente sabe o que acontece com a Jean Grey, com a Fênix no final da história, né? É um dos clássicos mais populares e mais conhecidos dos X-Men de todos os tempos. E é justamente 5 anos depois da Jean ficar completamente fora de circulação que nós vamos ver a Marvel permitir que ela seja resgatada, e isso está sendo publicado nesta edição. A edição Ascensão da Fênix começa com a história do O que Esperar Abaixo, né, que é a história dos Vingadores. Nós temos entre os criadores das histórias desse encadernado o John Byrne, o Chris Claremont, o Roger Stern, o John Buscema, o John Bolton nas ilustrações. Então é um time bastante de peso. O texto de introdução é do Kurt Busiek, que é alguém que conhece muito bem não só os heróis da Marvel, como os mutantes também. Então, assim, é tudo muito bem preparado. Me parece que houve uma proposta de ressuscitar os X-Men originais com um novo título, e para isso precisavam resgatar a Garota Marvel, que estava dada como morta desde a Saga da Fênix Negra, né? Que é essa daqui, como eu já mencionei. E aqui a gente vê uma equipe de Vingadores tendo que lidar com uma situação na Baía da Jamaica, que fica próximo ali de Nova York, né? E é dentro do oceano que eles descobrem uma força sobrenatural que ataca os super-heróis, e ao investigar essa força eles percebem que é um casulo e dentro dele existe alguém. Esse alguém mais para frente a gente vai descobrir que é a Jean Grey, Garota Marvel. Ela obviamente acorda desorientada, e aí a gente tem o desenrolar desta que é a sua, eu não vou dizer saga, mas o seu momento de retorno ao universo regular da Marvel, né? Então a gente envolve esses vários títulos. Este momento para os X-Men era um momento bastante diferente, porque a equipe estava bem dividida, bem espaçada, né? Alguns integrantes faziam parte dos Defensores, outros tinham relação com os Vingadores, mas o Fera não era titular na época, e o Ciclope estava vivendo a vida dele com a Madelyne Pryor, e os eventos mostrados aqui com esse retorno da Jean vão acarretar diretamente com o início da saga Inferno, né? Um dos títulos mais interessantes, uma das edições mais interessantes deste encadernado é justamente essa edição aqui, que é a edição que mostra do ponto de vista meio que da Jean, é a 4ª história, como que foi o processo dela, porque ela fica no avião
para conduzir a aeronave que está voltando para a Terra e impedir que o resto da equipe morra, né? Ela fica na cabine conduzindo a aeronave, e isso faz com que ela tenha contato com os raios cósmicos, que na verdade eram a Força Fênix, e ela acaba sendo possuída a partir dali, e mostra como que foi esse primeiro contato dela, né? Esse momento dela para escolher ser ou não o receptáculo de uma entidade tão poderosa, né? E a primeira vez que eu vi também a Jean sendo representada com o uniforme branco, em algo que mais para frente o Morrison exploraria como a sala incandescente, né? Que é para onde vão as Fênix e suas várias reencarnações, enquanto ela espera o momento de retornar. Então a gente tem aí um momento bem importante da mitologia do personagem. E por fim a gente tem uma história, que é uma história chamada Fênix. Ela é inédita aqui no Brasil, ela é totalmente em preto e branco, onde mostra uma personagem que era amiga da Jean Grey, lidando com a notícia da sua morte e o seu eventual desaparecimento, né? Então, além de trazer para a gente aí o resgate desse momento, que é o retorno da Jean Grey para o universo regular da Marvel, essa edição ela também garante nosso acesso a uma história que até então era inédita. Essa história, que foi justamente publicada em Bizarre Adventures 271 de 1981, ela tem, acho que é justamente as ilustrações do Michael Collins. Eu gostei muito, apesar de ser uma arte em preto e branco, mesmo sendo uma arte em preto e branco, ela é bastante significativa, expressiva e bem dinâmica, né? Tem muito desenhista aí que hoje usa recursos digitais e não consegue produzir uma arte tão bem elaborada. Eu gostei bastante. Enfim, é uma edição que ela é muito simples, ela não tem nenhum extra, só que essas duas capas do final. Como eu já falei, são 144 páginas, mas aí ela cumpre o papel de fazer o resgate histórico, né, desse momento aí, que é o retorno da Fênix. Então, se vocês estavam curiosos, esse é mais um volume de Marvel Vintage. A coleção tem saído com essa lombada padronizada, né, quando se trata de títulos dos X-Men. Como vocês podem ver aí, a Panini não consegue manter um tamanho adequado para o logo ali, nem o da Marvel e nem o dos X-Men, mas pelo menos está ficando aí uma lombada simples, minimalista e bonita. O último episódio dessas idas e vindas da Fênix foi justamente a ressurreição da Fênix, que saiu nesse especial, lançado também pela Panini, que foi pelo Matthew Rosenberg, com arte de vários artistas, onde a gente viu a volta definitiva da Jean Grey, ainda na época que os X-Men estavam divididos na equipe dourada e azul, né? Essa última encarnação, que era liderada pela Kitty Pryde e pela Tempestade. E aqui mostra o retorno da Jean, pouco antes de iniciar aquele arco dela na frente da equipe vermelha, que saiu aqui no Brasil, X-Men Red, e foi desde então a devolução definitiva da Jean Grey madura, adulta, ao núcleo dos X-Men como nós gostamos, como nós conhecemos, e desde então a personagem está aí e hoje é uma das peças fundamentais dos X-Men na fase atual de Krakoa, sob a tutela do Jonathan Hickman. Outras histórias envolvendo a Fênix foram lançadas ao longo dos tempos, né? Eu tenho aqui inclusive uma história da época que a Fênix foi relacionada com as Cucos e parecia que ela seria, de certa forma, elas seriam hospedeiras da Força Fênix durante um tempo, até a Emma Frost tentou também, mas isso aqui parece ter caído no limbo e não se tornou canon dentro da mitologia da personagem, mas é uma interessante história, chama Phoenix The End Song, né, que é a última canção, a derradeira canção da Fênix. Eu gostei bastante quando essa história saiu aqui no Brasil, então é por isso que eu não me desfaço das minhas revistas mensais, porque tem muita coisa boa que saiu e que vale a pena a gente revisitar quando surge dúvidas ou quando surge a curiosidade de ver outras histórias relacionadas ao que vem sendo lançado. Como eu sempre digo, falar de gibi é sempre bom. Esse foi mais um review aqui do canal. Forte abraço e até a próxima.